da região das Hortênsias. Canela, Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula e Cambará do Sul. Temos representantes aqui hoje de todas as cidades, o que é muito legal. Além disso, eu quero saudar também a presença do Hernani Polo, secretário estadual de Desenvolvimento, e também do Luiz Fernando Rodrigues Júnior, secretário estadual de Turismo, além de Gilberto César, subsecretário de Assuntos do Interior da Casa Civil. Além deles, eu também quero agradecer a participação dos empresários, dos presidentes das entidades e de todos os membros da sociedade que demonstraram seu interesse e apoio no projeto do Aeroporto Internacional das Hortênsias. O nosso encontro de hoje tem como objetivo a apresentação do projeto e, posteriormente, a assinatura de um protocolo de intenções, marcando um compromisso conjunto e decisivo para a implementação desse projeto. Esse momento simboliza o início de uma nova era de desenvolvimento e prosperidade para a nossa região. A gente ressalta que, após a apresentação do projeto, a gente vai abrir um espaço para perguntas. Tá? Só que essas perguntas eu peço que vocês direcionem para o WhatsApp, que serão selecionadas e feitas aqui pela equipe. Tá? Eu vou falar algumas vezes esse telefone para vocês anotarem, mas é o 54-3282-1510. Vou repetir, tá? 54-3282-1510. Depois, na hora de passar as perguntas, eu vou estar repetindo esse telefone. Então, para iniciar oficialmente os trabalhos, eu convido a Anne Brocker, CEO da Brocker Turismo, para falar sobre o nosso momento atual e a importância desse projeto para a região. Será que eu subo ali? Gente, então, muito boa tarde a todos vocês. Na realidade, eu queria só comentar com vocês como é que a gente chegou aqui hoje, né? Nessa reunião que está demonstrando o quão necessário é esse assunto que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, semana passada, diante de todos os ocorridos, principalmente com, né, nesse caso, o aeroporto Salgado Filho e a nossa grande dependência do aeroporto para a gente conseguir ter o nosso fluxo turístico, uma série de conversas paralelas, né, um empresário, Anne, o aeroporto, né, e agora vários interessados que, inclusive, estão aqui, a gente entendendo, né, a agilidade e o porquê, o que aconteceu com o projeto do Aeroporto das Hortênsias, né, que entendemos que esse aeroporto nos atenderia e nos atende perfeitamente bem. Aí eu recebi uma provocação, onde é que está o Renato? Stay Safer está aqui. Então, o Renato colocou lá no grupo da SIC, né, Renato? Não sei, acho que foi quinta passada. Eu acho que a Anne é a pessoa que tem que unir a nossa região para a gente conseguir juntos, né, secretária? Então, é a fala do nosso secretário de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, que vem falando muito sobre isso em todas as reuniões, para a gente conseguir sentar numa reunião, Canela, Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula e toda a Serra Gaúcha. Porque há quantas anda esse projeto? Eu confesso que eu não conhecia o projeto, faço a meia-culpa, nunca me envolvi em nenhum dos projetos que estão, nem o de Vila Oliva, nem o das Hortênsias, né, enfim, como é que estava. E foi o que aconteceu, né? A gente começou a conversar na sexta-feira com algumas pessoas, com as entidades, e a gente marcou essa reunião. Diante disso, aí eu comecei a convidar as pessoas, digo, não, né, eu, na realidade, participo de todas as entidades, mas eu não estou na diretoria nem na presidência de nenhuma. Os negócios da Brocker acontecem em toda a Serra Gaúcha, então a gente tem a nossa loja no aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre, a gente faz a operação dos passeios em Canela, Gramado, São Francisco, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, Cambará. Então, eu me sinto uma representante em função do nosso trabalho, né, e promoção turística de toda a região. Então, foi o que aconteceu, foi uma coisa rápida, talvez até algumas pessoas não me convidaram, mas, né, foi... E a surpresa de todos vocês que estão aqui interessados no assunto, eu só estou olhando, realmente são todas as pessoas que fazem o nosso turismo acontecer em toda a Serra Gaúcha. E é isso, a gente está aqui. Aí eu liguei para o Paulo Tomazini, porque eu sei que... Cadê o Paulo Tomazini? Que eu não estou vendo. É, na realidade, o grande motivador, o grande idealizador e que sempre acreditou nesse projeto, né, Paulo? Aí eu liguei, Paulo, como é que é o assunto do projeto das Hortênsias? Há quantas anos? O que aconteceu? Onde é que parou? E foi quando a gente, né, combinou de trazer
os idealizadores do projeto para vir nos explicar, né? E é essa reunião de hoje, então, que nós estamos aqui e a gente vai juntos ouvir, né, como é que é o projeto e quais são os próximos passos para que a gente consiga, né, ter ele contemplando e assistindo a nossa região e sendo o canal para trazer turistas do Brasil e do mundo para todos nós. Acho que, resumidamente, é isso, né, Lucas? Obrigada pela presença de cada um de vocês. E a gente está aqui torcendo para que dê certo. Bom, sem mais delongas, vamos começar o início da apresentação do projeto. Eu gostaria de destacar a importância do Aeroporto Internacional das Hortênsias para a nossa região. Esse projeto não apenas facilitará o acesso de turistas e investidores, mas também impulsionará o desenvolvimento socioeconômico, gerando empregos, atraindo novos negócios e promovendo o crescimento da nossa região. O Aeroporto Internacional das Hortênsias será um marco de modernidade e eficiência, melhorando a conectividade da nossa região com outros destinos, nacionais e internacionais. A criação de uma plataforma logística também otimizará a cadeia de suprimentos, beneficiando empresas locais e regionais a escoarem as suas produções. Eu vou, de novo, passar aquele telefone para quem não anotou ainda, que é o 54-3282-1510. Por esse WhatsApp, a gente vai poder fazer as perguntas para o pessoal. E agora eu convido o Alan Furlan, da Cápsula, um dos responsáveis pelo projeto, para apresentar os detalhes técnicos do Aeroporto Internacional das Hortênsias. Alan. Obrigado, boa tarde a todos. Eu vi que tá cheio o auditório, como eu imaginei que estaria. É bom que toda a cidade está interessada no projeto e a região. Eu vou fazer uma breve apresentação do projeto, falar um pouco desse cronograma de trabalho que a gente teve e falar quais são os nossos próximos passos para dar continuidade nesse projeto. Eu vou passar bem rápido, que isso faz parte de uma apresentação que a gente tem. A gente começou fazendo uma análise preliminar, logo após que a gente iniciou esse trabalho, tratando em cima do potencial da região das Hortênsias, até para nós podermos quantificar a necessidade de dimensão desse aeroporto. Pode passar. A gente pegou alguns números durante esse processo. Um dos números mais interessantes foi a Fraport, de Porto Alegre, quando fez a divulgação de que 51,6% de todos os passageiros que passam pelo TPS do Salgado Filho têm destino para a região das Hortênsias. Isso é muito importante, porque a gente tem um aeroporto diferenciado em projeto. Normalmente, o aeroporto é um aeroporto que ele vai criar uma demanda, e, neste caso, a gente já tem a demanda configurada. Isso é muito importante. Então, eu vou pular um pouco os textos que estão ali, que vocês podem ler, mas é muito importante que, até durante a pandemia, um momento que o projeto acabou ficando um pouco estagnado, devido à situação que se encontrava no país, Gramado acabou até ultrapassando o Rio de Janeiro como destino turístico. Então, isso é muito importante, mostrando o potencial da região, e esse potencial traz a demanda que o aeroporto precisa, tanto para alimentar o turismo e o comércio aqui na região. Pode passar. Eu peguei uma foto para mostrar a situação do Salgado Filho atual. Então, hoje a gente pode dizer que, se nós tivéssemos implantado o aeroporto de Canela, nós teríamos uma alternativa viável e imediata para fazer essa substituição. Então, a gente acaba tendo uma demonstração da necessidade de infraestrutura que o Estado tem, e essa é uma das alternativas possíveis, e que teria um potencial de crescimento para a região muito grande. Pode passar. Eu vou tratar aqui um pouquinho da linha de tempo até hoje. Tá? Então, foi em junho de 2019 que foi largado no Diário Oficial sobre o convênio, que foi assinado em outubro de 2019. Esse processo, então, que se iniciou décadas antes, e eu posso falar porque eu li todas as páginas de todos os processos, são mais de 10 mil páginas que tinha antes de nós iniciarmos. Com isso, houve um termo de doação do projeto que foi assinado em outubro de 2019, depois foi feito um contrato de doação e se iniciou o processo lá em janeiro de 2020. Infelizmente, teve a pandemia. Mesmo com a pandemia, a gente já tinha o projeto desenvolvido. Esse projeto, que eu vou apresentar depois um pouco mais detalhado, a gente conseguiu protocolar na FEPAM em abril de 2020.
infelizmente, por causa da pandemia, houve uma suspensão, esse processo ficou parado até 2022, com o fim da pandemia. Com isso, a gente aguardou a resolução das eleições e reiniciamos o processo. Com esse reinício do processo, houve diversos grupos de trabalho, inclusive o último foi instituído por decreto. Nós fizemos um desenvolvimento e refizemos todo o material, organizamos isso, contratamos as equipes técnicas para fazer os projetos ambientais e contratamos também uma profissional da área aeroportuária para fazer o desenvolvimento do projeto aeronáutico e fechamos o projeto novamente para encaminhamento. Fizemos, depois disso, a parte de pesquisa dos proprietários das áreas, porque a gente precisava entender quais as áreas que seriam impactadas pelo projeto. E até a nossa engenheira, Tatiane, não estou vendo. A Tatiane ainda não... A Tatiane está lá atrás pulando. O Vinícius, aqui da Garden. São 2 profissionais que representam, então, parte da equipe. Tatiane, pode sentar aqui. A Garden, que é a empresa que a gente contratou para fazer os estudos ambientais, trabalhou no mesmo estudo ambiental do projeto do aeroporto de Caxias do Sul. Então, a gente escolheu uma empresa com experiência específica nesse assunto. Montamos toda essa documentação e, hoje, estamos organizando então, a renovação de algumas documentações da outorga, junto à ANAC, e aguardando para entrar na FEPAM. Isso seria um cronograma de linha de tempo bem resumido. Tá? Dentro disso, existem centenas de ações que foram tomadas, principalmente relativas ao projeto, que eu vou explicar quando a gente enxergar uma planta aqui. Pode passar. Então, assim, para vocês terem um entendimento do posicionamento do novo aeroporto, esse posicionamento vem da documentação do DAP, depois foi refeito, encaminhado para o convênio em 2019. A gente respeitou esse posicionamento, apenas adequamos algumas questões que foram pedidas pela FEPAM. Mas, então, a gente tem abaixo aqui Gramado, Canela e a posição do aeroporto. Para localizar quem não está identificando muito bem o espaço, quem está indo na parte norte da cidade para o Templo do Caravaggio, tu tem a rótula que vai para a 476, pegando a 476, entrando na Via Tubiana, que, inclusive, pode-se dizer que quem anda hoje na Via Tubiana está andando no futuro leito da pista do aeroporto. Isso para vocês terem uma identificação melhor da posição. Pode passar. Aqui eu vou falar um pouquinho mais, porque é uma parte um pouco mais relevante para vocês entenderem toda a questão que importa para um projeto desse porte. Esse polígono central é a área que foi originalmente destinada para o aeroporto, que hoje ela tem a função apenas de suportar o espaço da pista, tanto a pista principal quanto a pista de táxi. O que a gente teve que fazer no processo quando a gente recebeu? Nós tivemos que fazer algumas alterações no projeto, porque o projeto não respeitava alguns questionamentos e imposições de pareceres da FEPAM. Nós tínhamos o terminal de passageiros para o lado sul, porém, era um lado que havia banhados identificados, tanto nos estudos originários, quanto quando a gente foi a campo dar uma verificada. Então, para poder fazer uma adequação e termos uma maior, digamos assim, facilidade de aprovação, a gente mudou a posição do terminal de passageiros, que não estava previsto naquele primeiro projeto de desapropriação que aconteceu. Criamos vias de tráfego de veículos para fazer a substituição da Via Tubiana, porque nós não poderíamos impactar o local e impedir esse uso. Então, a gente tem o acréscimo na área do aeroporto, também o acréscimo dessa via de veículos. Nós temos uma outra via para fazer o acesso independente, tanto para o terminal de passageiros, quanto para um possível terminal de carga. Nós fizemos também a previsão do espaço para o término da pista e a sinalização, que não estávamos previsto. Então, a gente remodelou todo o espaço e ampliamos a área de estudo originária para seguir as orientações da FEPAM,
para poder fazer estudos de alternativa e cumprir todo o regramento do licenciamento prévio. Pode passar. Faltou uma coisinha. Falta, por favor. Uma das coisas que a gente fez também, que era essa questão do parecer da FEPAM, que como nós temos a Flona muito próxima do aeroporto, a troca da posição do terminal de passageiros atenderia não só o parecer, mas também uma questão de meio ambiente. Tá, pode passar. Aqui a gente tem, aqui é uma descrição mais dos equipamentos em cima do zoneamento inicial. Esse zoneamento inicial é o zoneamento que foi encaminhado inicialmente, em que ele demonstra que é um aeroporto completo, com hangares, com todos os equipamentos necessários, até porque ele é um aeroporto internacional. Porém, a gente não tinha o regramento de um aeroporto que precisava ser colocado dentro desse projeto. Pode passar. Então, a gente tinha a pista inicial com 2.210, podendo chegar a 3.200 de comprimento, e para garantir atendimento de aeronaves mais amplas. Uma outra coisa que a gente fez foi a gente atualizou a aeronave mínima também. Pode passar. Aqui a gente fala, então, do zoneamento que foi atualizado, com as questões técnicas colocadas no setor, o terminal de passageiros com a circulação entre as edificações, a locação dos espaços para os prédios comerciais que fazem o apoio, locadoras de veículos, toda vez me perguntam, então, espaço para locação de veículos que precisa ter um apoio, as próprias empresas de turismo que precisam ter os espaços próximos que sejam fáceis de atender. Esses espaços foram atendidos nessa nossa nova versão. Pode passar. Aí o que entrou? A gente precisava também fazer uma modelagem para mostrar a característica do projeto. Então, aí é uma questão mais arquitetônica, que se estudou muito a questão do uso da madeira, que é uma questão da serra. Ao mesmo tempo, nós precisávamos ter uma arquitetura mais sólida para atender aos requisitos do projeto arquitetônico de aeroportos. Assim como em outros projetos que a gente desenvolveu, a gente acabou usando alguns materiais que dessem uma identificação com a arquitetura local e, ao mesmo tempo, eles pudessem dar uma questão de conforto para o usuário, principalmente. Então, a gente tem algumas questões que a gente fez fechadas, que normalmente poderiam ser abertas, a gente acabou desenvolvendo, como aquela passarela, por exemplo. Pode passar. Aqui tem uma vista um pouco maior do aeroporto. Vocês vão ver que ele ficou bem amplo em termos de dimensionamento, por causa de a gente precisava ter a questão da alfândega, isso era uma necessidade primordial para o aeroporto internacional. Pode passar. Então, aqui tem um vídeo que só demonstra a distribuição, o funcionamento dele, porque a gente fez a projeção da possibilidade de ter fillingers, que era uma necessidade que se via muito importante para um lugar turístico. Então, eu preciso ter o conforto da pessoa poder desembarcar direto dentro do terminal. Não está rodando o vídeo, né? Então, passa para o próximo. O outro pavimento, então, a gente tem as diversas aeronaves, os embarques e desembarques, tanto domésticos quanto internacionais, com a possibilidade de mudança, que isso é uma característica, como o aeroporto de Canela não é um aeroporto que tem um fluxo tão pesado como o do Salgado Filho, ele vai poder ter o manejo dos seus embarques e desembarques, podendo isso facilitando o uso, por isso a gente acabou trabalhando e espalhando um pouco mais o terminal para facilitar o fluxo interno. Pode passar. É a mesma coisa. Isso aí é mais para mostrar. É que tem uns vídeos, mas a internet aqui não está. Ele é meio pesadinho, que ele mostra em 3D se mexendo. Pode passar para o próximo. Além do projeto, eu tenho uma expertise, porque eu fui o coordenador técnico do PMI, que montou a concessão do Harmonia de Porto Alegre. Então, eu acabei fazendo uma análise de um estudo de viabilidade econômico e técnico para o aeroporto. Esse estudo de viabilidade visava quantificar o tamanho e o tipo de aeroporto que nós teríamos, até para mim poder sugerir à prefeitura qual é o tipo de encaminhamento para uma futura concessão do projeto. A gente fez uma análise bem pessimista, usando muito menos do que hoje temos de passageiros vindo a Canela e Gramado,
para poder chegar a uma ideia de modelagem de um edital de PPP. Pode passar. Qual é o ponto que a gente está e o que a gente precisa hoje? A gente precisa, então, a criação de um grupo de trabalho, porque uma das próximas etapas que a gente precisa é fazer a entrada nas áreas as quais sofrerão o impacto do projeto. Então, a gente precisa ter um grupo de trabalho que ajude a velocidade nos andamentos e juntar os proprietários para liberar o acesso das equipes de técnicas para fazerem os projetos dentro das áreas. O que são? Por exemplo, as campanhas de fauna e flora, as sondagens, topografia que a gente precisa revisar, porque, por mais que a gente tenha passado o drone por cima, não é a mesma coisa. Então, a gente precisa do apoio da prefeitura na montagem desse grupo de trabalho. A gente precisa fazer uma correção sobre uma documentação que foi encaminhada à ANAC, que é um procedimento técnico. Para isso, a gente precisa de uma autorização. A mesma autorização para dar continuidade no processo da ANAC e uma autorização para que a gente possa dar entrada no DETREA dentro da FEPAM. Esses são os 3 grandes itens que a gente precisa hoje, então, para dar continuidade no projeto. Hoje, as 3 grandes equipes que trabalham para nós, nas 3 matérias principais, estão paradas aguardando esse procedimento. E a versão resumida é essa. Muito obrigado, Alan, pela apresentação. Queria pedir que Ismael e o Felipe viessem aqui. Se tem alguma pergunta já, não tem nenhuma pergunta, mas também vou aproveitar para abrir para quem tem alguma pergunta que não fez pelo WhatsApp, queira fazer aqui presencialmente. Temos? Então, por favor, vem aqui, Ismael, repassar as perguntas para o pessoal. Aqui comigo. Queria aproveitar e agradecer a presença do Guilherme Pazin, representando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A pergunta é a seguinte: pareceu-me que na apresentação a validade da outorga era 11/23. Ela ainda está válida? Na verdade, aquela data era a data do procedimento que nós entraríamos para fazer as alterações. Estava dentro do cronograma de trabalho. A outorga ainda está válida, foi verificada hoje. Seguinte, se tem notícia que o aeroporto da Vila Oliva está em estágio avançado, considerando também a redução do fluxo pela metade no Salgado Filho, seria possível viabilizar o aeroporto nesse cenário? Aqui, ó. Quer dar uma olhada? É que, na verdade, o aeroporto de Caxias do Sul, ele é um aeroporto regional. Ele não tem a mesma característica deste aeroporto da região das Hortênsias. Tá? O Aeroporto Internacional das Hortênsias ele tem um outro público. Então, a gente está falando de 2 aeroportos que, inclusive, tiveram a sua outorga muito próximos às datas de emissão, e eles trabalham com 2 segmentos diferentes. Eles não vão concorrer entre si. A próxima pergunta tem justamente a ver com isso, que pergunta até quando a outorga está válida. Eu ia relatar isso. É que nós temos uma especialista aqui na equipe. Então, a validade da outorga não tem uma data de fim. O que a gente precisa é dar continuidade no processo, que a gente não pode deixar esse processo parado, e precisamos terminar e fazer as correções. Por exemplo, a gente tem que fazer a aprovação do seu plano básico e fazer o alinhamento disso com o plano diretor para evitar que seja liberado algum projeto de algum prédio que possa virar um obstáculo dentro do cone do aeroporto. Por isso, a nossa urgência da aprovação do plano básico, que é o que deveria ter acontecido em novembro, que era a data que estava ali. Okay, a próxima. Em comparação ao Salgado Filho, qual o tamanho e capacidade de voos diários? Comportaria os 51,6% do Salgado Filho que vem para a Serra? O custo de passagem será concorrente do atual? Bom, é que essas questões são questões relativas à operação do aeroporto. Só para vocês entenderem. O que a gente está fazendo aqui, a gente está aprovando o projeto do aeroporto para que, se a prefeitura tiver interesse, abrir uma concessão e conceder a um interessado vir a explorar. A questão de passagens é com as empresas aéreas,
A questão de voos, vocês devem ter ouvido, que está passando na Gaúcha toda hora. O aeroporto não, a base de Canoas foi liberada, as empresas aéreas agora têm que se candidatar, colocar um voo, e aí sim vai ter voos. Então, a gente não é este momento que se define isso. A gente tem, sim, uma capacidade de recebimento mais alta, por isso até que o aeroporto ele foi alongado para poder ter mais capacidade de recebimento, mas isso vai acontecer seguindo hoje aos fluxos de demanda que a própria Fraport fez no relatório, conforme os picos de uso, que, no caso da região das Hortênsias, é os momentos de alta do turismo. Eles vai acabar tendo menos voos fixos e mais voos esporádicos que vão acabar acontecendo pelas próprias empresas de turismo, que vão deslocar voos que fariam para Porto Alegre diretamente para cá. Okay. As próximas perguntas elas têm muito a ver, né? Então eu vou ler acho que umas 2 ou 3 aqui. Qual o prazo para a construção? Quanto isso custaria? Como seria viabilizado financeiramente? Esse é um dos que está perguntando. Vamos lá. O prazo de construção ele é estimado nesse processo, porque a gente tem que lembrar o seguinte, isso aqui é no conceito atual. A prefeitura tem todo o poder de mudar, mas atualmente o que foi trabalhado seria que a prefeitura vai aprovar a licença prévia e vai abrir um edital de concessão. A empresa que ganhar vai ter, digamos assim, o domínio do prazo de obra. Então, se ela quiser acelerar a obra, isso é um ônus dela. Claro que, como é um prazo de concessão, se ela acelerar a obra, ela tem mais tempo para explorar. Algumas construtoras que eu consultei para questões técnicas relativas principalmente à pista, imagino que 3 anos seja suficiente se nós não tivermos problemas de detonação. Tá? Então, assim, mas só quero destacar essa questão. Não é uma obrigação da prefeitura, vai ficar para quem vier a ser a empresa ou o consórcio de empresas que vierem a explorar. A outra questão junto à questão de como seria viabilizado e qual o custo. A viabilização desse aeroporto, quando a gente concebeu, até acho que foi as primeiras reuniões até com o senhor, foi a questão de montarmos uma concessão pública. O que é? A prefeitura vai conceder ao ente privado essa concessão para exploração. Então, vai ficar a cargo dessa empresa ou desse grupo de empresas a exploração, assim como acontece com a Fraport, lá em Porto Alegre. A diferença é que a Fraport não teve que construir todo o aeroporto, e aqui a premissa é que a empresa que venha a pegar vai construir o aeroporto. Então, a viabilização fica para o setor privado. Tá. O custo, para finalizar, o custo é bem interessante esse item. O custo estimado hoje é entre 600 e 720 milhões. Por quê? Porque a gente projetou de forma que ele não precise fazer todo o aeroporto para começar a funcionar. Isso é uma questão econômica e que aumenta a viabilidade. Então, eu tenho a pista em 2 segmentos, eu tenho o próprio terminal também em 2 segmentos, eu tenho o terminal de cargas, que é um opcional. Então, isso faz com que viabilize a possibilidade de realmente ter um aeroporto. Porque, se a gente começa a colocar muitas barreiras e obrigações, começa a ficar muito difícil e fica necessário uma empresa muito grande para assumir isso. Então, a questão que a gente fez é que fosse um aeroporto que pudesse ser implantado de uma velocidade maior, até por isso que a gente fez alguns estudos em campo, e quando a gente passou o drone para ver a questão da movimentação de terra, para que houvesse menos movimentação. Outra questão que a gente fez foi a questão de fugir dos banhados, para que a gente não tenha esse problema ambiental, para que tenha mais velocidade na sua implantação. Tá? Então, mas assim, questão de custo também vai da expertise da empresa. A empresa pode optar por fazer um sistema construtivo que seja mais barato. E aí, então, a gente tem muitas questões que a gente só vai conseguir afinar tendo a entrada das equipes técnicas no local, porque dentro dos estudos está um mapeamento geológico, para nós poder ter a profundidade que eu tenho de solo até chegar nas rochas, e aí ter um cálculo mais apurado. E acho que... Voltou, deu. Tem a ver um pouquinho com essa questão também da viabilidade. Existe um modelo de parceria público-privada pessimista para ser apresentado?
E quem é que fez a pergunta? Só para me entender o que é o modelo pessimista. Sim, tá, entendi. Tu quer saber em relação ao que eu fiz, tá? O que eu fiz, tá? É uma análise que eu faço já profissionalmente há muitos anos. A gente considerou os números das demandas existentes com defasagem. Tá? A gente considerou não só o número da demanda com defasagem, a gente considerou o custo tarifário com defasagem e considerou todas as explorações comerciais com defasagem. Então, hoje, os números de viabilização que viabilizam, eles refletem em torno de 60% da capacidade real da demanda implantada hoje. Então, se nós pegarmos e houver, claro que isso é muito improvável de acontecer, mas se houvesse uma implantação de 60% da demanda nesse novo aeroporto, ele fecharia a conta e as empresas teriam interesse em vir. Uma outra questão, só para deixar mais claro, que uma questão que me fizeram antes, dentro do projeto, a gente considerou que o valor das desapropriações ficaria a cargo da empresa concorrente. Isso foi uma das maneiras que a gente fez, até conversando com o prefeito, de forma a não impactar o caixa do município e deixar o processo todo pronto e a empresa vai entrar dentro das suas contrapartidas, ela faria essa parte. Assim como a gente colocou também a questão das rodovias, porque não adianta ter um aeroporto se eu não tenho a rodovia resolvida. Então, a gente tem, dentro do processo, a questão de solução das rodovias que fazem esse abastecimento do fluxo do aeroporto e também da 476, que tem uma questão técnica que tem que ser resolvida com o entroncamento, com a RS. Então, a gente já colocou isso dentro do projeto, porque, mesmo se nós não tivéssemos colocado, viria como uma contrapartida. Então, nós já colocamos como uma obrigação da futura empresa que venha a ser a concessionária, porque aí ela já faz parte do pacote, ninguém mais interessado do que ela, que as pessoas cheguem confortavelmente no aeroporto, né? O titular desse processo seria a Prefeitura de Canela e toda a questão de concessão e parcerias partiriam do Poder Público de Canela com o lançamento dos editais. O ente concedente é a Prefeitura, então a proprietária do aeroporto seria também no caso. E nessa mesma linha, se existe a necessidade de concessão por parte do governo federal. Bom, só para falar sobre o modelo que eu sugeri num dos grupos de trabalho que foi analisado pelo jurídico, era o mesmo modelo que foi utilizado no PMI, que eu fui coordenador, porque era um modelo de concessão que já tinha sido aprovado tanto pelo Tribunal de Contas quanto pelo Ministério Público. Então, preferencialmente, a gente tenta trabalhar com alguma coisa que já foi avaliada. Tá? A questão de quem é o poder concedente é o município, porque ele já recebeu o convênio do federal. Então, nesse caso, quem está concedendo é o município, que ele é hoje o poder cedente, né? Quer condensar mais uma? Estou tentando junto com essa, né? Então, é possível o Estado designar a área do aeroporto sem precisar contar com a prefeitura e ficando para si com os eventuais benefícios. Acho que é esse mesmo, né? Já foi, né? Só, se não ficou claro, então, já foi para a prefeitura, né? Já tem o convênio 36 de 2019. Quem patrocina esse projeto que está sendo apresentado? Não, tem bastante ainda. Hoje, esse projeto é um projeto que quem está sendo feito é da minha empresa, a gente está fazendo esse projeto para a prefeitura, tá? Então, o patrocínio é próprio. Claro, a gente tem alguns parceiros que fazem parte do nosso grupo, que estamos participando no fornecimento desse projeto. Aí, juntando aqui umas 2 ou 3, qual é o cronograma, né, desde o início até o final, aí desde a licença, obras, até chegar na operação? Bom, tá, vou falar do que eu posso dizer. Tá? Então, o nosso processo, o nosso cronograma agora, imediatamente, é dar entrada na FEPAM e na ANAC. Com isso, a gente precisa antecipadamente fazer essa reunião com os proprietários para poder liberar o acesso nas áreas e poder a equipe de meio ambiente entrar lá com toda a segurança, né? Tendo isso feito, a gente tem um prazo da FEPAM avaliar o DETREA e liberar o TR,
que é o termo de referência. Com esse termo de referência, se começa a fazer o EIA-RIMA. Com o EIA-RIMA pronto, aprovado, de 3 a 4 meses sai o edital, porque existem prazos legais que tu precisa encaminhar. Tem que dar o prazo do edital, ele não é um prazo curto, então a gente tem esse prazo. O EIA-RIMA, aí 1 ano, se for tudo bem. Talvez em reuniões que eu tive no governo disseram que iam nos ajudar. Eu acredito que sim, porque é o interesse de todos, mas aí é questão técnica da FEPAM, a gente não tem como dizer, né? Nessa mesma linha, se já foi conversado com os proprietários e qual a opinião deles? Na verdade, aí é um dos itens, né? A gente precisa conversar com os proprietários para poder fazer o acesso, para não acontecer, porque já houve um processo de desapropriação, inclusive a prefeitura tem uma das áreas impactadas, mas a gente entende que é melhor conversar com todos os proprietários, entrar, fazer todo o processo de forma calma e ordeira. Tenho aqui várias assim, opiniões, manifestações, eu vou tentar daí no final passar aqui, então só tentando ainda ver quais são as perguntas. Se já existem interessados em financiar o projeto, não sei se já respondeu. O que eu posso dizer é que várias empresas do meio já me ligaram, que eu não posso dar informação para eles, mas já me ligaram dizendo que tem interesse em ver o projeto para se candidatar a ser uma das concessionárias. Mas isso só quem pode liberar é o prefeito, e provavelmente vai ser feito no edital, né? E essa questão do custo das desapropriações fica dentro, então? Dentro do nosso dos planejamento. 720 aqui que está, né? Dentro do planejamento que foi feito, a empresa que vier a ganhar faria essa contrapartida ao município. Tá. Para vocês entenderem, tá? Eu posso ter uma outorga maior, que vai entrar mais dinheiro no caixa da prefeitura, ou eu diminuo a outorga e aumento as contrapartidas. O que eu entendo, e quando a gente conversou, foi meio com alinhamento, é que é melhor eu ter outorgas menores, porém, passar toda a responsabilidade das vias que fazem o funcionamento e da desapropriação para a empresa, porque aí fica menos responsabilidade para o ente público na real implantação do aeroporto. Isso tende a agilizar os processos. De uma forma meio lúdica, que juntei umas 4 ou 5, né? Em comparação com o Salgado Filho, que o pessoal consegue ter uma referência, né? Quais seriam os tamanhos, a dimensão, a quantidade de passageiros? Fazendo uma comparação. Ele é menor que o Salgado Filho, tá? Não preciso nem dizer. Eu fiz projeto dentro do Salgado Filho. Eu fiz a unidade de reciclagem do Salgado Filho é metade do tamanho desse aeroporto. Então, vocês podem dizer, ele é menor. Porém, ele tem bastante capacidade de recebimento de aeronaves, porque é uma das questões necessárias para esse aeroporto. Mas ele é um terço, assim, a grosso modo, em termos de aeroporto. Porém, ele tem a possibilidade de expansão do terminal de cargas, que isso seria muito importante para qualquer tipo de recebimento de carga internacional diretamente aqui, porque eu tenho, no caso, um aeroporto internacional. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho um recebimento de algum material, ele não precisa parar em Porto Alegre. Se for vir para a Serra, por exemplo, ele pode parar aqui diretamente. Isso facilitaria. Além do caso que pode ser direcionado a aeronaves, inclusive de carga internacional para cá, e entra outra característica. No caso de pegar o aeroporto de Porto Alegre fechado, que acontece também, a gente teria a possibilidade de receber aqui um voo internacional que estaria, em vez de ser deslocado para Santa Catarina. Então, a gente tem algumas vantagens que foram preparadas no projeto para deixar mais atrativo para as empresas também. Um dos objetivos de fazer também é ter isso mais atrativo. A gente tem uma outra característica diferente do Salgado Filho. A gente deu uma atenção para os hangares. Eu mesmo tenho clientes que vim muito para Canela, Gramado, e a necessidade de tu poder deixar a sua própria aeronave aqui, em vez de ter que levantar voo e ser guardado em outro aeroporto, isso é uma característica importante também. Então, a gente deu uma atenção para termos, nesse aeroporto, o espaço de hangares. Considerando também essa questão climática, existiriam aí, né, previsão de equipamentos que viabilizem o pouso em condições adversas, até fazendo uma comparação também com o de Caxias, né? Dentro do projeto, a princípio, sim. Mas, como eu falei, vocês vão entender assim, a gente está aprovando um projeto que a gente entende que é mais atrativo e que tem mais potencial técnico para a implantação de empresas.
mas a empresa que vier a ganhar, ela pode achar que não precisa. É só se nós botarmos uma obrigação. Porém, eu entendo que qualquer empresa que vier para cá vai botar o nível 2 no mínimo. Então, não tem por que não colocar, tendo o potencial de voo que vai vir para cá. Tem várias perguntas aqui que eu acho que são muito mais direcionadas para a própria questão do poder público, da prefeitura, sobre a questão de desapropriação, acessos, né, se vai ser pela estrada que liga Canela a Gramado, se vai, enfim, coisas que isso ainda não está, né, no escopo. Então, o que eu posso falar do projeto do acesso é que, a princípio, o acesso vai ser pela 476, porém, a ligação da 476 vai ficar dentro do empreendimento. Isso aí, até a conversa que eu já tive com alguns profissionais do DAER, eles já me disseram que vai ser isso. O que vai acontecer é que a gente vai ter um redesenho ali da pista. Uma pergunta muito técnica, que tem uma sigla que eu não faço a mínima ideia. Aí eu chamo os técnicos para fazer. E aí tu chama os técnicos. O aeroporto contará com ILS CAT 3. É o que eu estava falando. É isso? Né? Sim, como eu falei, é que isso aí tem uma outra questão muito importante. Não adianta tu ter e a aeronave que está vindo não ter. Que isso quando eu trabalhei no projeto do aeroporto de Curitiba, nós tínhamos essa questão muito lá, que eram duas questões importantes. Era a questão do equipamento de precisão e a questão do ar-condicionado. O equipamento de precisão tem que estar na aeronave também. Quantos % de aeronave realmente tem esse equipamento hoje? É mínimo. É só alguns voos internacionais. Então, isso vai ser uma escolha da empresa de operação. Porto Alegre não tem. Então, ela vai decidir se vale a pena economicamente ela gastar isso para botar, se não tiver aeronave, não vai fazer diferença nenhuma. Tinha mais algumas manifestações aqui, muitas, né, questionando a questão da vontade política, a necessidade, o momento, a urgência. É para isso que nós estamos aqui, né? Então, acho que a gente agradece aqui por enquanto. Muito obrigado, por enquanto. Obrigado, pessoal. Eu queria aproveitar aqui para chamar o advogado Rafael Maffini, que presta assessoria jurídica em grandes projetos, para tirar algumas dúvidas aqui para a gente. Seja bem-vindo. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Inicialmente, eu gostaria de dizer que eu me sinto bastante honrado de ter sido convidado para estar aqui num projeto tão importante para um segmento, para uma região do Estado como esse, que agora é apresentado. Me permito parabenizar os responsáveis pela confecção do projeto. O que eu gostaria de trazer aqui, e ao mesmo tempo alertá-los, com experiências que eu já tive, inclusive com o secretário Hernani, em alguns projetos que já foram formalizados, e com o Estado do Rio Grande do Sul, com municípios, é que um projeto, se me permitem adjetivá-lo desse modo, ambicioso, e aqui é no bom sentido como esse, ele não funcionará senão decorrentemente de uma conjugação de esforços envolvendo, obviamente, o setor público e também a iniciativa privada. Esse projeto ele tem uma relevância, uma magnitude, uma complexidade que ninguém sozinho conseguirá concebê-lo. E se nós analisarmos especificamente a questão do poder público, o Brasil ele vivencia, talvez alguém diga que isso só faz bem para o advogado, mas o Brasil ele vivencia um peculiar arranjo de competências federativas. O que significa dizer isso? Tem um monte de coisa que pertence à União, tem um outro tanto de coisas que pertencem ao Estado e uma terceira quantidade de coisas que pertencem ao município. De modo que não adianta ao município comprometer-se com ferramentas, com instrumentos, com obrigações que pertencem ao Estado. Não interessa ao Estado, ou não pode o Estado se comprometer com obrigações que pertençam à União e assim sucessivamente. Daí porque a minha sugestão aqui, e eu acho que foi por isso que o Sidney me honrou com o convite de estar aqui, a minha sugestão é que nós tenhamos, de forma bastante bem organizada, uma cadeia articulada de tempos, movimentos e obrigações. O que significará dizer isso? Eu até me permiti desenhar já um arranjo, obviamente isso não está pronto, eu diria que talvez essa reunião de hoje seja o primeiro momento para a concepção de um documento desses, mas a minha ideia é que nós tenhamos um documento, o nome desse documento é o que menos importa, mas um documento que coloque compromissos, ou pelo menos perspectivas de compromissos, que são endereçados ao Estado do Rio Grande do Sul, aquilo que é endereçado ao município, aquilo que eventualmente possa ser endereçado à União, se a União tiver interesse de firmá-lo,
e aquilo que também ficará a encargo da iniciativa privada, né, seja através das entidades associativas, seja através de empresários interessados e assim por diante. E com esse arranjo de tempos e movimentos, a gente consegue colocar, vamos dizer assim, os donos de cada uma das obrigações que serão necessárias para essa finalidade, até culminar na aprovação dos projetos. Qualquer que seja o arranjo, ele pressuporá essa circunstância de uma, eu diria assim, uma organização inicial de competências. O que cada um fará? Os senhores sabem muito bem, tem até aquele ditado, né, cachorro que tem muito dono morre de fome. Nós não podemos deixar esse projeto morrer de fome pela falta de donos de cada uma das obrigações que serão necessárias para que ele seja viabilizado. Então, eu diria assim, me coloco à disposição para auxiliá-los nisso, mas se eventualmente não puder eu auxiliá-los nisso, eu sugeriria que alguém, né, tivesse experiência no que a gente chama, né, num linguajar jurídico um pouco demasiadamente sofisticado, de estruturação jurídica de projeto. Ou seja, nós precisamos estruturar esse projeto para que ele seja viabilizado. Eu acho que seria essa a minha brevíssima manifestação e contribuição para o dia de hoje, alertá-los para a importância disso, e, eventualmente, eu acho que até, né, é um assunto meio chato para quem não está familiarizado com o direito. Se houver alguma dúvida, não sei se é o caso, alguma questão jurídica que eu possa contribuir sobre esse sistema decorrente da concessão aeroportuária, eu também me coloco à disposição. Muito obrigado. Pessoal, sobre as perguntas, a gente vai estar também fazendo um relatório depois para passar todas essas perguntas que foram feitas e tirar dúvidas e também responder algumas outras perguntas que a gente não teve tempo para responder aqui. Eu vou chamar agora o secretário estadual de Turismo, Luiz Fernando Rodrigues, para fazer o uso da palavra. Bem, boa tarde para todos, né? Deixa eu sair só da frente da luz aqui. É um projeto ambicioso, né? Nós vivemos, né, um momento hoje de complicação, de entraves, de obstáculos, né, nessa questão aérea. O Rio Grande do Sul precisa, né, dessa malha aérea como uma forma de recuperar o turismo. A gente já fez reuniões aqui, né, com o trade de Canela, já fez reunião com o trade de Gramado. Ontem nós estávamos, eu e o doutor Rafael, estávamos em Bento Gonçalves, ouvindo, né, os anseios da região inteira. E é óbvio que essa é um desafio gigante, né? Nós temos hoje uma concessionária em Porto Alegre, que é a Fraport, que opera o aeroporto de Porto Alegre, mas o nosso aeroporto, né, como bem sabe o secretário Hernani e os demais colegas, está embaixo de água, né? E nós não temos hoje uma sinalização, prefeito Tissot, prefeito Orsolim, de como é que vai ser o desenrolar dessa expectativa da recuperação da pista. Quando nos chamaram aqui, nos trouxeram por uma demanda bastante específica. O Estado do Rio Grande do Sul pode apoiar, eventualmente, né, um investimento dessa magnitude que pode trazer, junto com o aeroporto de Caxias, com os demais aeroportos regionais que o nosso governador já está fazendo processos de concessão, alguns já foram concessionados, e nós temos uma das maiores malhas de aeroportos regionais, inclusive isso é modelo para o Brasil inteiro, os senhores que trabalham com isso sabem disso, né? E tem sido assim algo que tem sido flagrantemente reconhecido. Esse aeroporto vai precisar de um arranjo de viabilidade econômica e financeira, um arranjo que interesse aos municípios, que veja a região, que veja a iniciativa econômica e que, principalmente, leve em conta também o equilíbrio econômico-financeiro da operação e o que já existe hoje em operação. E o nosso advogado, doutor Maffini, disse muito bem, né? Nós teremos que ter um planejamento, um instrumento para vir essa intenção. Eu não tenho dúvida, né? Eu não consultei o senhor governador, vim aqui ouvir, não sei que o secretário Hernani Polo tenha feito isso, né? A nossa ideia é de que o Estado tem que estar ao lado, sim, de todo o movimento que gere fluxo e gere facilidades para a Serra, esse conceito como um todo, aqui especificamente para a região das Hortênsias. Então, a Secretaria de Turismo, né, na manifestação inicial que nós temos aqui, é de nos colocar à disposição para ajudar na construção. Hoje nós temos instrumentos, nós estamos mensurando muito da nossa crise, vendo o que está acontecendo, e não há dúvida, a Anne até me provoca diuturnamente em relação a isso, né,
que a gente precisa, de uma forma muito célere, recompor o fluxo turístico, porque nós precisamos que os empreendimentos de vocês retomem, a gente precisa que haja segurança jurídica aqui em atrair o nosso turista, e é, sim, uma possibilidade que tem que ser examinada no detalhe, com todo esse tratamento, cadê o nosso engenheiro colocou aqui, que a gente precisa com relação a esse projeto. Então, por lado da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, eu queria dizer que nós vamos acompanhar esse processo, vamos envidar todos os esforços para ter essa questão colaborativa e estaremos ao lado do Trade Gaúcho, das governanças respectivas da região, para que, se houver condição, a gente consiga efetivamente viabilizar um empreendimento com segurança, para que a gente incremente cada vez mais o turismo. É um momento hoje que nós estamos aqui falando ainda, né, dessa catástrofe climática, de tudo que impacta, o nosso governador focado na questão de salvar vidas, mas ele teve um diálogo muito forte no sentido de que a gente precisa retomar o nosso desenvolvimento, retomar as nossas atividades para garantir a renda das famílias, para garantir o emprego, e é isso que essa região está fazendo. E se tantos empresários, que nem os senhores, estão aqui, me parece que os senhores já constataram que isso é uma realidade que parece que está nascendo de dentro para fora, trazendo ao Estado essa necessidade. Então, a Assembleia do Rio Grande do Sul estava aqui, viu o deputado Pazin, está em videoconferência, né? O Poder Legislativo está aqui, o secretariado está aqui, a assessoria do nosso governador está aqui, os prefeitos estão aqui. Me parece que nós estamos num momento de grande reflexão e que a Secretaria de Turismo vai estar ao lado dos senhores o máximo possível para ajudar a viabilizar esse projeto e desembargar processos na medida daquilo que for possível. Amanhã nós temos uma reunião com o senhor ministro do Turismo, né, Celso Sabino, por volta, se não me engano, das 14h, e eu já fui avisado... Que horas? 10 horas da manhã, me desculpe, e eu já fui avisado pelos interlocutores daqui que pretendem já levar antecipadamente isso ao conhecimento do ministro, já buscando, né, o apoio da área federal para esse importante projeto. Me parece, então, que há vontade, há disposição, existe, né, um anteprojeto, um projeto, uma outorga já concedida, há todo um arranjo aqui que está presente, e é importante a gente fixar mais uma vez. A Secretaria do Turismo estará ao lado de todo e qualquer empreendimento, e esse é significativo, porque nos possibilita aqui uma segurança jurídica de continuar a trazer os nossos turistas para a Serra Gaúcha. A minha manifestação é prevacial, ela é inicial, não consultamos o senhor governador, mas eu tenho certeza, pelo espírito empreendedor do mesmo, esse será um tema que será levado muito em consideração e, certamente, nós estaremos participando da construção do processo junto com as demais secretarias e as demais pastas. Meu muito obrigado. Queria ceder a palavra ao senhor Alexander Froeming, do Departamento Aeroportuário, por favor. Boa tarde a todos. Represento aqui o Departamento Aeroportuário, é vinculado à Secretaria de Logística e Transportes. De fato, o governo e a Secretaria saúdam essa iniciativa e é relevante, ainda mais que, nesse momento de catástrofe, em que ficou evidente que os equipamentos regionais e no interior são fundamentais, não só para levar ao desenvolvimento, mas para a manutenção das atividades nesses momentos. Mas acho que a minha breve manifestação aqui deve ser muito mais em como chegaremos lá. Já que existe essa iniciativa, o Estado assumiu há menos de um ano o aeródromo de Canela. Isso faz menos de um ano, menos de 12 meses, nós já licitamos, já estamos com um investimento importante no aeródromo de Canela, da ordem de 1,5 milhão, 1,8 milhões, de cercamento patrimonial, renovação da drenagem e pintura. Isso encerrado, tem uma previsão de 150 dias de realização, já iniciaram as obras. Isso encerrado, se parte para uma segunda fase, que já está na agenda financeira do governo, de aquisição de PAPI e balizamento por LED. E saudamos aí, se a iniciativa privada quiser integrar nesse momento, de forma a acelerarmos isso, com certeza é relevante.
Nós já na semana passada, diante da catástrofe, nós fizemos um levantamento nos aeródromos, nos aeroportos do interior, regionais, administrados por nós e também os não administrados por nós, inclusive municipais, e fizemos um pedido ao governo federal, entidades federais, de investimentos nesses aeródromos. Canela, especificamente, contou com ampliação do TPS, do Terminal de Passageiros e Serviços, alargamento da pista, e o balizamento, PAPI, e, entre outros, isso da ordem de quase 10 milhões de reais. E se foi feito um pedido emergencial de em torno de 50 milhões de reais para o interior, Canela ficaria aí com quase 8 a 10 milhões de reais de investimento. Esse é um pedido, não sabemos se vai ser deferido ou não, ele envolve diversas esferas, mas, de fato, o governo do Estado vem trabalhando dentro das suas possibilidades para, no tempo mais célere possível, implementar todos os recursos visuais e necessários para a operação aqui. A gente tem restrição de pista, não se conseguirá voar aqui no aeródromo de Canela com aeronaves muito grandes, 737 não, mas a gente tem problema do ATR-42, não existe na frota brasileira, praticamente, as companhias aéreas não têm interesse em operar, mas os investimentos estão sendo feitos porque a gente tem que chegar até um aeroporto internacional operando desenvolvimento e trazendo turismo para cá, né? Então, da nossa parte, a gente se coloca à disposição no Departamento Aeroportuário, na CELT, estamos abertos para receber a todos e levarmos esse projeto adiante e também tratarmos do até lá, né, que é emergencial e a gente tem que chegar vivos e fortes lá adiante. Obrigado. Queria chamar para fazer uso da palavra Guilherme Pazin, representando a Assembleia Legislativa. Ele estava aí agora há pouco. Eu vou chamar, então, Hernani Polo, se puder nos dar a sua palavra aqui, secretário de Desenvolvimento do Estado, sobre o nosso aeroporto. Boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui nesse momento, junto com todos vocês, o Cid, que nos enviou o convite lá. Também cumprimentar a Anne aqui pelo trabalho, pela mobilização, prefeito Constantino, prefeito Nestor, prefeito Marcos, a todos os empreendedores que aqui estão, da Serra Gaúcha, aos executores aqui, que estão na linha de frente desse grande projeto aqui apresentado, saudar os colegas que aqui se encontram, o Luiz Fernando, né, do secretário de Turismo, o Alexandre, do Departamento Aeroportuário, lá da Secretaria de Transportes, do secretário Costela, o Gilberto, da Casa Civil, que aqui se encontra também, a Marjorie, da Secretaria de Infraestrutura e Logística, que estaria aqui conosco, mas está lá numa outra missão, nesse momento extremamente difícil, que eu quero também aqui aproveitar para nos solidarizar com toda a Serra Gaúcha, as comunidades atingidas, e também agradecer muito o trabalho que certamente cada um de vocês fez na maior intensidade possível para diminuir um pouco os efeitos e os impactos dessa catástrofe, dessa praticamente guerra que estamos enfrentando, e o governador pediu que transmitisse a todos vocês também o agradecimento, porque essa onda de solidariedade, de voluntariado que se espalhou pelo Rio Grande e pelo Brasil é admirável, e pelo mundo também, porque vários países estão, né, nos ajudando nesse momento de extrema angústia, de um enorme desafio de reconstrução do nosso Estado. E, seguramente, todos nós estamos muito impactados com isso, e a Serra Gaúcha, por conta aí do que já foi apresentado, das limitações das operações de aeroportos, especialmente o aeroporto Salgado Filho, né, vai trazer consequências muito impactantes aí para toda a economia gaúcha, e seguramente esse é um momento que também serve para que possamos nos reinventar, criar coisas novas. Seguramente o que estamos vivendo vai nos possibilitar muitos ensinamentos, muitos aprendizados, porque tem,
né, uma frase que eu não lembro de quem, mas que nas guerras e catástrofes, que é o que nós estamos praticamente enfrentando aqui, são também oportunidades para que a gente mude conceitos, mude caminhos, crie outras alternativas para que a gente possa não só nos preparar para eventos que possam acontecer no futuro, mas também trilhar novos caminhos. E eu quero aqui saudar também a estruturação desse projeto. Sem dúvida, o desenvolvimento de um Estado e de um país passa muito pela logística e por ter uma malha aeroportuária intensa. Isso é fundamental, né? E é um projeto arrojado, um projeto grandioso que aqui foi apresentado. E, aliás, falando no tema, é importante ressaltar, porque tudo isso é um processo que você vai construindo passo a passo, né, que o Alexandre muito bem colocou, o Luiz Fernando da mesma forma, de todo o apoio e de todo o trabalho que o Estado vem fazendo em muitas ações e em muitas delas com a iniciativa privada, para que a gente possa ir avançando e melhorando a nossa logística aeroportuária no Rio Grande do Sul. E se nós pegarmos aí uma linha do tempo de 2015, 16 em diante, eu estava na época com o governador Sartori como secretário da Agricultura, né, e o Pedro Westphalen era dos transportes. Ali se começou uma virada de chave com o incentivo à aviação regional, através, né, do incentivo fiscal para o combustível da aviação, e de lá para cá se deu vários passos no sentido de acelerar esse mecanismo, e hoje nós temos aí a maior malha do interior dos estados do Brasil. Então, é um processo que vem avançando, né, vem se intensificando. Aqui o Alexandre colocou também dos investimentos que estão sendo feitos aqui em Canela. E esse projeto, naturalmente, já teve algumas etapas vencidas, terão outras tantas, conforme aqui foi apresentado. Naturalmente, o Estado, o poder público e a linha diretriz do governador, né, Luiz Fernando, é exatamente essa, é apoiar, estar ao lado de projetos, né, que envolvam a iniciativa privada, e assim nós estamos trabalhando também com relação ao porto aqui do Litoral Norte, né, dando todo o apoio e fazendo tudo aquilo que o Estado, que compete ao Estado, para criar as condições de que os investimentos aconteçam. E me refiro muito também às vias de acesso, né, que o Estado hoje está com capacidade de investimentos, e isso está acontecendo em várias regiões do Estado, e fazendo ligações importantes, e seguramente, nesse sentido, prefeito, aquilo que for necessário para que o projeto se viabilize, no que diz respeito aos acessos, o Estado cumprirá com o seu papel, seguramente, para que a gente possa dar condições, e a Serra Gaúcha ela é, sem dúvida, uma região com uma alta intensidade de turismo, né? Isso traz, naturalmente, uma necessidade de que tenhamos mais próximo aqui da Serra uma operação aeroportuária operando. Isso ajuda, isso intensifica e traz, inclusive, a possibilidade de ampliarmos ainda mais o grande volume, que já é expressivo, de turistas que vêm de outros estados e de outros países aqui para a Serra Gaúcha. Então, pelo Estado, tenho certeza de que estaremos ao lado, assim como o Luiz Fernando se manifestou, a Secretaria do Turismo, Desenvolvimento Econômico, tudo aquilo que nós pudermos trazer de investimentos aqui para o Estado, independente do setor, independente da área, que vai gerar emprego, que vai fomentar a economia, contem conosco para isso. Temos também aqui a Aeromote, que é uma grande empresa que está em fase, né, de investimentos significativos aqui no nosso Estado, com projetos bem arrojados. Então, nós estamos aí seguindo esse caminho. E também eu quero aqui compartilhar com todos que, diante da limitação da operação do Aeroporto Salgado Filho, né, em função da impossibilidade que estamos tendo pelas enchentes, o Estado também está procurando imediatamente, porque este projeto ele não é imediato, ele tem um tempo, né, até se concretizar. Nós estamos, de forma imediata, procurando alternativas para minimizar os efeitos e os impactos da impossibilidade de operação do Salgado Filho.
criando alternativas, como foi dito aqui pelo Alexandre, de algumas opções que nós temos mais próximos aqui da Serra, né, Caxias do Sul, desviando, e até o deputado Pazinho estava aqui também, já teve contato, daqui a pouco realocando alguns voos de menor porte para Bento Gonçalves, aqui para Canela, para poder dar mais vazão ao aeroporto de Caxias, no sentido de nós não termos aí um impacto tão elevado com relação aí à vinda de turistas para o nosso estado. Então, aquilo que é possível ser feito, né, dentro do Rio Grande do Sul e também aqui em aeroportos próximos aqui do nosso estado, o governo está preocupado. Estamos acompanhando lá com a Fraport, porque em cima do que terá que ser feito para a retomada dos voos, ainda está pendente uma recomposição ainda lá da pandemia, que não foi equacionada com a Fraport, de uma compensação financeira pela limitação lá da pandemia, e agora mais esses valores que terão que ser investidos, que gira na casa de 800 milhões a 1 bilhão de reais. Ainda não tem uma estimativa definida, porque, segundo informações preliminares, a pista comprometeu e terá que ser refeita parte da pista. Isso são informações preliminares da própria Fraport. Então, para que sejam retomadas e feitas as obras, essa concertação da Fraport com o concessionário, o governo federal, terá que ser feito, e nós estamos acompanhando. O próprio governador, na visita do presidente aqui no estado, pontuou a necessidade, né, de termos agilidade, mesmo que a base aérea esteja liberada para operar, mas tem uma limitação de voos, inclusive o próprio procedimento de embarque, o check-in, será inicialmente feito no shopping de Canoas, mas a ideia é que se viabilize a instalação temporária lá na própria base aérea, porque isso daria uma possibilidade de aumentar, dobrar ou triplicar o número de voos diários lá na base aérea, tendo o check-in próximo do local. Então, isso também foi um pedido feito pelo governador Eduardo Leite ao governo federal, à aeronáutica, para que a gente consiga, né, de todas as formas, aí, diminuir os impactos em cima dessa situação da impossibilidade da operação do aeroporto Salgado Filho. Então, a gente está trabalhando, né, em várias frentes lá no estado, desde o início, né, dessa grave crise aí, em muitas frentes. Vocês sabem, os prefeitos aqui que estão envolvidos sabem disso, né? Uma situação como essa, ela deriva para muitas frentes, assistência social, o abrigamento às pessoas, né? E lamentamos muito as vidas perdidas, mas é habitação, é infraestrutura, é turismo, é saúde, é educação. Quer dizer, os impactos e os reflexos são praticamente em todos os segmentos da sociedade, e temos que, né, nos dar as mãos nesse momento, trabalhar com muita união e solidariedade para que juntos a gente possa superar esse momento extremamente difícil. Então, para finalizar, eu quero agradecer o convite de estar aqui, junto com o Luiz Fernando, junto com todos os colegas de governo, representando o Estado do Rio Grande do Sul, saudar a iniciativa do projeto, né, e dizer que estamos lá abertos para que juntos a gente possa construir aí as melhores soluções que venham, naturalmente, trazer aí melhores possibilidades à Serra Gaúcha, e, mais uma vez, cumprimentando a todos aí pelo trabalho que fazem e pela contribuição que cada um de vocês dá através dos seus empreendimentos aí na geração de emprego e renda e no desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Muito obrigado. Estamos chegando no fim da nossa reunião. Eu só queria relembrar, quem ainda mandou perguntas, tem perguntas ainda que estão chegando, a gente vai fazer depois um relatório e vai passar todas essas respostas possíveis, né, as respostas que a gente já tem, pelo menos, posteriormente. Para fazer o encerramento, eu queria convidar o prefeito de Canela, Constantino Orsolim, para fazer o uso da palavra. Prefeito. Que vem aqui, porque eu sou muito baixinho, né? Então fica um pouquinho mais alto. Eu estou aqui também representando o prefeito Darley de Nova Petrópolis, que é o nosso presidente da ANSERRA, saudando o secretário de Turismo e o secretário Hernani, saúdo a todos,
e saudando o prefeito Nestor, saúdo também as demais autoridades. É engraçado que o ser humano precisa de algumas desgraças sempre para mudar de vida. Nós recém tínhamos saído da Covid-19, que nos desgraçou, nos demoliu. Olha, nos dinamitou. Empresas maiores, pequenas, médias, muitos empregos foram ao beleléu. Eu não gosto nem de lembrar isso aí, porque foram 2 anos terríveis. Quando a gente estava começando a se animar, inclusive o grande questionamento era os preços da serra, que estava vindo menos turista porque os preços eram muito elevados, não sei o quê. Vem essa tempestade. O que eu me pergunto às vezes, por que o ser humano ele precisa sofrer um choque para fazer o óbvio? Se aquele dado ali for aproximadamente verdadeiro, que de 51,6 dos que descem do Sagrado Filho vêm para a serra, não precisa nem mais perguntar se vai ter gente ou não vai ter gente. A grande resposta está nisso. Que eu não acredito que a Fraport iria dar um dado mentiroso. Mas vamos ficar ali com 40%. Olha que desce e sobe gente naquele Sagrado Filho diariamente. O meu receio, e digo aqui para todo mundo, porque eu já lutei muito para esse aeroporto. Tive uma época que tinha uma briga com o tal de Departamento da Aviação Civil do Estado. Me nego a dizer à pessoa que eu tinha uma intriga violenta, porque ele dizia que o da Canela, ou da região da Hortência, não podia acontecer porque estava muito próximo de Caxias. Aí eu olhava o Santos Dumont e o Galeão, eles estão um perto do outro. Como é que ela funciona? E aqui não podia funcionar. Até essa bobagem queria me botar na cabeça. É bom alertar que a autorização que a Prefeitura de Canela recebeu é para investimento privado, não é para investimento público. Então, nós temos a grande possibilidade, se tiver interesse, de fazer muito mais rápido, mas é com o dinheiro privado. A outorga ela é muito clara nesse sentido. Está feita para isso aí. Enfim, eu acho que um aeroporto aqui, eu sempre dizia e sempre digo, é sabe, é o chique do bolo. Porque isso que estava faltando para nós. Tem um produto, você vem do Rio de Janeiro a Porto Alegre, leva 1h30. De Porto Alegre a Canela é 2h30. O cara enche o saco. Ele quer rapidez, ele quer usufruir de onde é que ele vai. E isso seria um atalho muito grande. Agora, uma coisa eu aprendi na vida. Sempre que a gente se dá as mãos, independente de que lado a gente pende, independente de que Deus a gente acredita, enfim, da condição social, se a gente se dá as mãos, o fardo é muito leve e muito fácil de conquistar. Então, eu conclamo a todos, para o bem da sobrevivência da nossa economia, para o bem da sobrevivência dos nossos empregos e das nossas rendas, é bom que a gente leve muito a sério. Independente de ser pessoas públicas ou privadas, é a hora, é a vez. O tempo mostrou, é só dar uns temporais ali, 2 semanas de chuva, e nós ficamos simplesmente derrotados, derrubados. E a única maneira de se erguer é um dando a mão para o outro e assim, vamos embora, porque a luta é boa. E juntos sempre seremos mais fortes. Muito obrigado. Importante a gente escutar os prefeitos da nossa região. Queria convidar agora o prefeito da nossa querida São Chico, São Francisco de Paula, Marcos Aguzoli, para, se quiser fazer o uso da palavra. Marcos, por favor. Obrigado, você bem
bem breve, né? Primeiro, parabéns mais uma vez por essa iniciativa, né? Obrigado aí pelos deputados estarem presentes, aos colegas, prefeito de Cambará também, que chegou agora, ali está escondidinho, né? Mas é importante para todos, né? Sem dúvida, esse aeroporto é muito importante, muito importante. Estou aqui com o nosso secretário, né, de turismo, sabe quanto o turismo traz de divisas para os nossos municípios, para o nosso Estado, e quanto ele vai ajudar a reerguer o Estado. Nós não estamos caídos, mas se nós não se darmos as mãos, que nem tu falou, a coisa fica feia. Então, nós temos que tocar adiante. Que bom que uma iniciativa privada está batendo na nossa porta. Que bom que não é o governo que tem que estar fazendo. Eu tenho um professor meu que sempre dizia que um elefante era um besouro feito pelo governo. E essas coisas são assim. Às vezes, uma coisa tão pequenininha, quando é pelo governo, se torna grande, porque é muito entrave, é muita burocracia, é muitos interesses, às vezes, que a coisa não ande. E também é muito importante que a gente se dê as mãos e acredite. Não vamos esperar dar uma crise gigantesca nos portos, onde o porto venha a parar, né? Onde Rio Grande tem um problema no porto, que não está mais recebendo navio, não sai mais recebendo navio, agora nós vamos fazer uma reunião, onde vai encher o local para nós discutirmos, agora nós queremos o porto de Arroio do Sal. Não, nós temos que querer isso antes de uma tragédia acontecer. Então, conte com São Francisco, sem dúvida, isso para o turismo é muito importante, para o turismo, para a indústria, para todos, para as prefeituras, para o Estado, é muito importante. Então, ainda bem que nós temos aí uma iniciativa privada batendo na nossa porta, né? Feliz o Estado que tem isso, né? Porque muitos, mesmo que eles procurem, eles não querem ir. E aqui é o contrário, eles querem vir. Eles precisam, porque sabem que aqui que está o turismo, aqui que a maior parte dos turistas vem, e é aqui que nós podemos aproveitar essa fatia. Rio Grande do Sul tem que deixar de ser o primo pobre e voltar a ser destaque, né? Nós perdemos muito para Santa Catarina, Paraná, em muitas áreas, e nós, talvez, esse choque que nós estamos tendo agora, essa água que bateu no nosso peito, vai nos fazer acordar, vai fazer nos dar as mãos, e vamos levantar, e vamos sair dessa crise mais forte, mais com visão, mais humanitária, e mais dignos de todo o trabalho que os nossos pais, os nossos antepassados tiveram, gente. Porque se nós voltar para trás o que aquela gente teve de trabalho, né, jamais imaginava que nós íamos conquistar o que a gente tem hoje. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é honrar todo o trabalho que nossos antepassados fizeram, né, e nós não ficar fazendo corpo mole para isso, para aquilo, achando dificuldade em tudo. Vamos em frente, que tem muito trabalho pela frente. Obrigado. Muito obrigado. Gostaria de chamar aqui o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, para fazer uso da palavra. Por favor, Nestor. Boa tarde a todos. Prefeito Constantino, em nome do prefeito Constantino, saudar a todas as autoridades, empresários, governo do Estado que está aí, prefeitos. Eu queria esclarecer primeiro uma coisa, antes de me reportar, no final, o que Gramado pensa sobre o aeroporto regional das Hortênsias. Eu acompanhei o prefeito aqui de Canela, o Velhinho, depois o Cléo, nessa situação aqui, Constantino, toda desapropriação de terra, várias reuniões, e Gramado sempre presente, querendo exatamente apoiar o aeroporto. Nesse meio tempo, a coisa paralisou um pouco aqui em Canela. E começou, através do empresariado de Caxias, através da SIC, não sei se tem alguém de Caxias, da região aqui, pode confirmar. Através da SIC, me perdoe se eu estou enganado, essa linha de ordem, um trabalho muito forte para o aeroporto de Vila Oliva. Aí Gramado foi chamado para saber o que pensava sobre o aeroporto de Vila Oliva. E eu, como prefeito, disse sim, nós queremos o aeroporto de Vila Oliva e queremos o de Canela também. Um não inviabiliza o outro, como aqui foi dito. Nós queremos os dois. Era muita pretensão? Era. Mas, para quem não tinha nada, pode ser que tinha os dois. Então, isso o Gramado trabalhou ao longo do tempo. Eu fui junto com o Cléo numa reunião na ANAC, em Brasília, por
convite do Cléo, na época, os 2 prefeitos, e fui em várias reuniões na SIC, em Caxias, sobre o aeroporto Vila Oliva. A última que eu fui, ou na penúltima, melhor dizendo, na prefeitura, onde apareceu a empresa que ganhou a licitação para fazer o projeto. Se eu não me engano, uma empresa do Paraná. É isso, né? Santa Catarina. Essa empresa, infelizmente, sofreu um problema financeiro, está tendo um problema financeiro, pegou recuperação judicial, recuperação, enfim, que era concordata, né? Agora é outro nome. E não está entregando o projeto. Então, o projeto está na mão ainda dessa empresa para entregar para Caxias para poder licitar. No inteirinho dessa história, entrou o senador Heinz, pegou o projeto embaixo do braço, e é assim que eu gosto de ver um político, é quando quer resolver as coisas, ele resolve. Ele pegou o projeto embaixo do braço, desafiou os ministérios, não sei quantos em Brasília, as secretarias aeroportuárias do Estado em Brasília, e conseguiu empenhar um valor substancial que está no município de Caxias do Sul para fazer o aeroporto. Então, deu uma pequena zebra nesse caminho da empresa não entregar o projeto. Esse projeto, pelo que eu sei, pelas informações que tem me passado, que esse projeto já era para estar na mão do prefeito para poder licitar a obra da construção do aeroporto. Essa é só uma história para dizer que Gramado nunca foi contra o aeroporto de Canela, bem pelo contrário. Nós somos favoráveis, somos aos 2 aeroportos, né? O Vila Oliva e o de Canela. Por isso que a gente está aqui, meu vice-prefeito está junto, dizendo que Gramado apoia Constantino e está junto, né? Porque, como tu disseste, se nós quisermos continuar com a nossa atividade turística, o aeroporto aqui é fundamental. Imaginem aqui, um aeroporto aqui em Canela, o Vila Oliva, aquele número de 40%, Constantino, 50%, os 60%, com os dados, eu te digo que é mais. Eu fiz muitas pesquisas dentro dos voos indo de Brasília. Tem 70% ou mais de passageiro que, por coincidência, talvez estão me acompanhando de Brasília para cá, mas vem para a Serra. Então, o número é maior. Agora, no momento que entrar na internet, Aeroporto Internacional das Hortênsias, em Canela, a 5 minutos do centro, a 10, 15 minutos do centro de Gramado e região, São Francisco, Cambará, etc., eu tenho certeza que o visitante vai vir com muito maior frequência, maior número. Então, esse número poderá chegar a 70%, 80% dos voos aqui da nossa região que vêm para a nossa região. Então, é fundamental. A iniciativa privada tem que estar presente. Mesmo, Constantino, que fosse o poder público o responsável para construir, as prefeituras, nós não vamos conseguir construir, de jeito nenhum, se a iniciativa privada não entrar na jogada. E, aliás, quem vai ser a maior beneficiada é a iniciativa privada, são os negócios privados que vão ter esse benefício para as outras gerações. Então, eu estou aqui, em nome do vice-prefeito, em nome da nossa comunidade, eu sei que tem muito empresário de Gramado também que está de acordo com essa ideia, vamos nos juntar, nos unir aí e vamos construir esse aeroporto. Que o Gramado puder contribuir, estará pronto para isso. Obrigado, pessoal. Bom, chegamos ao fim da nossa cerimônia de hoje. Quero expressar minha profunda gratidão a todos os prefeitos, demais membros do poder público, empresários, presidentes de entidades e membros da sociedade que estiveram presentes e contribuíram para o sucesso desse encontro. Ver essa sala cheia aqui já é uma demonstração enorme de sucesso, eu diria. Esse projeto representa não apenas uma infraestrutura moderna, mas também uma promessa de desenvolvimento, prosperidade e crescimento para toda a região. Eu queria convidar os prefeitos, secretários, para que a gente possa tirar uma foto antes de vocês irem embora, para a gente celebrar esse grande momento. E eu agradeço imensamente a participação de todos e desejo que possamos, em breve, ver esse projeto sair do papel e se concretizar, trazendo benefícios e oportunidades para todos nós. Muito obrigado.